Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouco sobre alguns aspectos epidemiológicos da Covid-19, né? Essa doença que tem preocupado as autoridades mundiais e toda a sociedade e que tem como causador o coronavírus, né? Ou vírus SARS-CoV-2, que é como ele é denominado, né? Então, tivemos alguns casos da doença detectadas na China, na província de Wuhan. Ali por dezembro foi o alerta epidemiológico que surgiu, mas hoje já temos assim a suspeita de que os primeiros casos em território chinês tenham iniciado ali por volta de outubro. A doença rapidamente se alastrou e hoje caracteriza uma epidemia global com uma velocidade de propagação alta. Nós estimamos hoje que a doença duplica o número de casos a cada 2 ou 3 dias, né? No Brasil ela parece seguir esse padrão e com uma capacidade de reprodução também significativa, ou seja, para cada um caso que nós detectamos hoje, você tem a possibilidade de ter de 2 a 3 casos secundários, né? Então, inclusive esse dado é importante porque isso é o que vai permitir o planejamento das ações que irão conter o vírus, né? Conter a propagação do vírus. Então, e as ações são conhecidas aí por todas, a gente pode comentar daqui a pouquinho. Um aspecto que muitas pessoas têm perguntado é sobre a letalidade do vírus, né? E calcular a taxa de letalidade não tem sido uma tarefa fácil, principalmente no Brasil, porque nós experimentamos hoje no Brasil, como de resto no continente americano, um momento de aumento da curva epidêmica, tá? Então isso dificulta o cálculo da taxa de letalidade, porque nós temos casos de subnotificação, temos dificuldade para detectar o percentual da população efetivamente infectado, né? Estima-se hoje que em torno de 80%, talvez até 85% das pessoas infectadas com esse vírus são assintomáticas, né? E isso tudo acaba comprometendo o cálculo da taxa de letalidade. Mas, pelos últimos dados que nós vemos no país, a velocidade de incremento da taxa de letalidade preocupa. Há uma semana atrás, ela estava na ordem algo de 1,2%, e hoje, essa taxa de letalidade, com os dados de hoje, nós estamos no dia 24 de março, no Brasil a taxa de letalidade está na ordem de 2%, 2,1%. Né? Então, há uma semana atrás ela estava na faixa de 1,2%. Então, essas ações todas, elas exigem das autoridades ações rápidas, ações de vigilância em saúde rápidas e planejamento de ações não mais de contenção do vírus, mas sim nós entramos no Brasil na fase de mitigação, ou seja, todos os esforços continuam sendo, óbvio, na identificação dos casos, mas principalmente na redução, na tentativa de redução de casos graves, né, e na redução da taxa de letalidade, já que o vírus está em circulação e transmissão comunitária. Então, o que exige essas medidas de contenção, né? Em relação a elas, inclusive, eu queria já deixar aqui destacado que há vários estudos que demonstram que as medidas de restrição da circulação e do contato social, eles são significativos no retardamento, né, da curva epidêmica, do pico da curva epidêmica e no achatamento dessa curva epidêmica. Vocês já devem ter ouvido falar. Esse achatamento significa a redução efetiva do número de casos. Isso ajudaria a reduzir a taxa de letalidade, reduzir os óbitos, reduzir o número de complicações e também teria um papel de diminuir a sobrecarga sobre o sistema de saúde, e tudo isso favoreceria uma situação na qual nós poderíamos enfrentar a doença com baixas taxas de letalidade. Para vocês terem uma ideia da eficiência, da eficácia dessas medidas não farmacológicas de restrição da circulação, como por exemplo
o fechamento das escolas, a restrição de circulação em locais públicos de aglomeração, elas são muito efetivas porque, como eu disse no início, nós temos cerca de a velocidade de reprodução para cada um caso, você tem a possibilidade de 2 ou 3 casos secundários. Os estudos têm demonstrado que com as medidas de restrição e de isolamento domiciliar, de restrição da circulação, nós conseguimos reduzir esses valores de reprodução para cerca de um caso secundário para cada caso detectado. Então você tem uma redução de 50%, o que vai ser demonstrado depois bastante significativo na redução da taxa de letalidade. Então acho que são esses assim os comentários que eu queria fazer e reforçar com todos as medidas de higienização, a restrição de fato da circulação, fiquem em casa aqueles que puderem, para que a gente possa fazer o enfrentamento, passar por esse período de epidemia da melhor forma possível, certo? Era isso, um abraço a todos e se cuidem.